Bom dia, turminha, primeiro ano do Colégio Irmã Carolina de São Manuel. Tudo bem? Como que vocês estão? Controlando toda essa situação? Estão assim, conscientes de que estamos terminando o ano? E eu quero que vocês saibam que tudo que foi projetado para nós trabalharmos na aula presencial foi trabalhado na aula online. Então, tenham assim, a certeza de que nada ficou perdido. Nenhum conteúdo foi subtraído para ficar mais fácil, para que a gente pudesse dar conta de tudo. Não. Estamos fechando o ano, novembro, e vamos fechar toda a matéria, todo o conteúdo, toda a apostila respondida e mais todos os extras que nós trabalhamos, tá? Então, as aulas de hoje são as aulas 57 e 58, que vão trazer fonética e fonologia. São duas partes da gramática. Então, vamos entender o que cada uma delas significa. Fonética é o estudo dos sons, como eles são produzidos e suas características físicas. Então, o que seria parte da fonética? Por exemplo, na palavra pato, o fonema P é um fonema bilabial, porque eu junto os dois lábios para pronunciar P. Oclusiva, porque ela sai em forma de explosão P. P. Surda, porque ela trabalha as cordas vocais de maneira surda. Então, essa natureza física do som, essa produção, a parte específica de estudo de fonética, que não é da nossa alçada aqui, vamos dizer assim, é um estudo específico para especialistas na área de língua portuguesa. Isso seria o estudo da fonética, tá? Todas as características físicas e o modo como por onde o som sai, quais são os órgãos do sistema, do nosso sistema biológico na produção do som, de que forma cada elemento entra. Então, seja a língua, seja os lábios, seja a forma como o ar escapa, isso tudo é fonética, tá? E fonologia? Logia, estudo. Fono, fonema. É mais específica, é o estudo dos fonemas, os fonemas em si, o som emitido, e não assim de que forma e quais são os órgãos que entram nessa emissão. As unidades sonoras. Então, por exemplo, a fonologia vai permitir que nós percebamos que a palavra pato, se nós trocarmos o P pelo F, vai ficar fato. Se nós trocarmos o P pelo G, vai ficar gato. São denominações diferentes, são situações diferentes provocadas pela troca de um fonema. Esse estudo comparativo dos sons é que faz parte da fonologia, tá certo? Então, no nosso caso aqui, nós vamos ficar alguma coisa na fonética, alguma coisa na fonologia. Fonema, unidade sonora. Quando eu falo pato, eu estou falando o P, o A, o T e o U. Cada um deles é um fonema. Aí, para nós representarmos fonema, nós colocamos entre barras, assim, ó, P, A, T, U. Então, quantas letras tem a palavra pato? 1, 2, 3, 4. Quantos fonemas tem a palavra pato? 1, 2, 3, 4. Se eu tirar o P, vira ato.
Se eu tirar o O, fica pate. Então, qualquer alteração que eu faça de fonema muda a palavra. Então, cada um deles representa uma unidade fonética, uma unidade sonora, um fonema. O que seria o alofone? O alofone é a diferença de pronúncia para o mesmo fonema. Então, quando eu falo alto, há quem fale esse L muito, vamos dizer assim, fortemente pronunciado. Alto, alto. A língua vai tocar lá o céu da boca, lá em cima. Alto. Outras regiões falam alto, alto, como se fosse um U. E em algumas variações linguísticas fala arto, arto. O L é transformado em R. Essa diferença na pronúncia do fonema é que se chama alofone, tá? Agora vamos diferenciar o que é fonema, o que é letra. Fonema é o som, como eu falei para vocês, sempre que a gente for falar de som, nós vamos usar a barra oblíqua, tá? Para indicar. O que tiver escrito aqui é a forma como é pronunciado e não a forma como é escrito. E a letra? A letra é o sinal gráfico que nós fazemos. Então, se eu coloco aqui o fonema P, a representação gráfica dele é a letra P. Certo? Então, quando eu falo fonema e letra, são duas coisas diferentes. Vejam, fonema é produzido pela boca e captado pelo ouvido. Quando eu falo letra, representação gráfica, o sinal gráfico, ele é feito pela mão e ele é um recurso visual. Eu faço a leitura da letra. Então, tudo que vem pelo campo sonoro é fonema. Tudo que vem pelo campo escrito é letra. Então, eu pego, por exemplo, a letra X. Conforme a palavra, nós vamos ver que a letra X, ela muda. O X de xadrez, eu leio o fonema X. O X de exato corresponde ao fonema Z. O X de excede corresponde ao fonema C. E o X de máximo corresponde ao fonema C. Então, a mesma letra, ela pode ter diferentes correspondências sonoras. Então, nós vamos ter aí, na letra X, aqui, ó, 4 possibilidades de leituras diferentes para a mesma letra. Então, enquanto fonema, ela é X, ela é Z, ela é C, como tá colocado aqui. Tá certo? Agora nós vamos apagar a lousa para entendermos a correspondência entre letra e fonema, tá? Então aqui, ó, vamos fazer a correspondência. Quando eu falo a palavra pato, então eu escrevo P, o A, o T, o U. São 4 letras escritas. Quando eu vou fazer a leitura da palavra pato, eu vou ter também 4 fonemas. Pato. Certo? Então, vejam bem, não são sílabas. Nós estamos falando sons, a emissão de sons. Porque se eu não tivesse o P, eu teria ato. Seria diferente. Se eu não tivesse o T, eu teria pau. Então, cada uma das letras representa um som, a emissão de um som. E é o que nós chamamos de fonema. Quando eu pego a palavra passado, dividindo em letras, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras.
Mas quando eu vou pronunciar, eu vejo que não é porque tem duas vezes o S que eu falo duas vezes. Passado. Nós não falamos duas vezes a emissão do S. Passado. Não. Passado. O sa de passado é igualzinho o sa de sábado. Então, são duas letras que vão representar um único som. Então, nós vamos ter que essas duas aqui, ó, vão vir contadas uma vez só. Por quê? Porque elas correspondem ao fonema C, certo? 4 letras, 6 fonemas. Então, pode acontecer de nós termos mais letras do que fonemas. Quando eu falo a palavra táxi, então nós vamos ter o T, o A, o X, o I. 4 letras. Mas quando eu pronuncio, eu não pronuncio taxi. Eu pronuncio táxi. Si. 2 vezes o Q e o C. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter mais fonemas do que letras. Então, as palavras podem ter o mesmo número de letras e de fonemas, pode ter mais letras do que fonemas, ou pode ter mais fonemas do que letras. Então, cada uma das letras que eu escrevo conta uma. E cada emissão de som que eu faço conta um. Então, quando a gente fala em letras e fonemas, muitos alunos confundem com sílabas. Então, não é o número de sílabas, e sim o número de representações gráficas, sinais gráficos e as unidades sonoras, o que eu ouço, tá? Aí vamos à classificação dos fonemas. Então, eles podem ser vogais. Vogais seria o A, E, I, O, U, que a gente aprende, a primeira coisa que a gente aprende quando é alfabetizado, certo? O que ela representa? Ela é uma base de sílaba. Ela, junto com uma consoante, forma uma sílaba, como em casa, ou ela sozinha forma uma sílaba, como em asa. Mas ela sempre vai ser a base da sílaba, tá certo? O A, o E, o I, o O e o U como base de sílaba. O E, por exemplo, quando eu falo jeito. O I, quando eu falo hino. O O, quando eu falo livro. O U, quando eu falo tudo. Então, sempre que ele for base de sílaba, ele é vogal. O que seria semivogal? Elas não funcionam como base de sílaba. Elas vêm associadas sempre a uma vogal para compor uma sílaba. Então, se ela estiver sozinha na sílaba, ou se ela estiver com outra consoante, ela é vogal. Mas se ela estiver com outra vogal formando uma sílaba, ela vale semi, metade. É metade do som. É um som mais diminuto, menos expressivo. Então, nós vamos ter o fonema I, que pode vir representado pela letra I em série. Aqui é vogal, porque é base. Aqui é semivogal, porque está com outra vogal. Ou pela letra E, em mãe. Embora eu escreva mãe, E, eu falo mãe. Então, sempre que vier o E e o I com outra vogal formando uma sílaba, eles vão ter valor de semivogal. A mesma coisa com o fonema U, que pode vir escrito pela letra U ou pela letra O. Água, irmão. O U que vem junto com o A, semivogal. E o O que vem junto com o A, semivogal também, certo? A vogal é o som mais forte, porque é a base, e a semivogal é um som mais fraco, por isso que fala semi. Ele vale metade do valor de uma vogal. Certo, pessoal? Então, cuidado aqui com as semivogais, tá? Sempre que tiver separação silábica e que ficarem duas na mesma sílaba, é sinal de que uma delas está funcionando como semivogal. O A nunca é semivogal, o A é sempre vogal.
o E que às vezes tem som de I, o O que às vezes tem som de U. Então eles podem funcionar como semivogal, mas a maioria das vezes a semivogal vai ser o I e a semivogal vai ser o U. Certo, pessoal? Tudo bem? Se alguém ficou com alguma dúvida nessa leitura aqui, depois na nossa aula online, vocês poderão perguntar, tá? Então vamos novamente trocar a lousa. Vamos lá, voltando. Terceiro tipo de fonemas, consoantes. Elas são associadas uma vogal para compor uma sílaba. Não existe uma consoante sozinha numa sílaba. Então, nós vamos ter o B, o C, o D, o F, o G, H, J, L, M, N e até o Z, tá? Então, quando eu falo pato, o P junto com o A forma uma sílaba. O T junto com o O forma outra sílaba. Não existe uma consoante sozinha numa sílaba. Quando a gente tem a consoante muda, como em ritmo, por exemplo, ela vai junto com o I, formando a primeira sílaba. Ela sozinha nunca pode compor uma sílaba. E o que seria a sílaba? A unidade sonora que tem a vogal como base. Então, ou a vogal sozinha, ou a vogal com alguma consoante, ou mais de uma consoante. Então, quando eu falo, por exemplo, capítulo, cada um desses blocos aqui forma uma unidade sonora chamada sílaba, certo? Aí, quando eu classifico as palavras quanto ao número de sílabas, eu tenho as monossílabas ou monossílabos, se forem termos, como, por exemplo, sol, luz, me e em. Qual a diferença entre eles? O sol e a luz, eles são considerados monossílabos tônicos. Por quê? Porque eles são fortes na emissão do som e eles têm significação própria. Sol expressa para nós uma imagem, luz a mesma coisa. Já quando eu falo me e em, soltos, eles não querem dizer nada. Eles só vão adquirir um significado junto com o verbo ou junto com o substantivo. Então, eles são chamados de átonos, certo? Monossílabos tônicos, sentido próprio. Monossílabos átonos não têm sentido próprio. Eles adquirem um sentido somente no contexto. Dissílaba, livro, 2 sílabas. Trissílaba, caderno, 3. Polissílaba, apostila, 4 sílabas, certo? Agora vamos ver como que nós trabalhamos os encontros entre vogais e os encontros entre consoantes. Então, primeiramente, vamos trabalhar os encontros vocálicos. Vamos trabalhar V para vogal e SV para semivogal, para a gente não ter que escrever uma porção de vezes vogal, mais semivogal, semivogal, mais vogal. Então, nós vamos usar essa forma abreviada. Vogal mais semivogal, não importa. Ou semivogal mais vogal, não importa o que venha primeiro, o que venha depois. Se eu tiver 2 na mesma sílaba, eu vou ter um ditongo, certo? 2 na mesma sílaba significa que uma é vogal e a outra é semivogal. Então, nós vamos ter, por exemplo, em ouro, o vogal ou o semivogal. Em história, o I semivogal, o A vogal. O O aqui é vogal, o I aqui é vogal, o O aqui é vogal. Por quê? Porque são bases de sílaba. Mas quando a gente tiver 2 na mesma sílaba, é sinal de que uma é semivogal. Então, nós vamos ter o que se chama ditongo, tá? Então, trocando a lousa, voltamos em seguida. Vamos lá, turminha. Classificando o ditongo. A gente tem 3 tipos de ditongo. Crescente, decrescente, aberto, fechado, oral ou nasal. Então,
toda vez que há um encontro de semivogal com vogal, ou vogal com semivogal, nós temos o ditongo. Quando que o som cresce? Vejam bem, logicamente falando, quando ele vem do mais fraco para o mais forte. Se a semi vale metade de uma vogal e a vogal vale o inteiro, então o que seria o som crescer? Sair da semi e passar para a vogal. Então o som aumenta, ele cresce. Então é um ditongo crescente. Água. O U quase que desaparece. O A é muito mais forte. Então o som cresce. História. Então eu não falo historia. História. O A é muito mais forte. Então o que nós vamos ter? O primeiro é fraco. O primeiro é fraco. O som aumenta. Tem aluno que tem dificuldade para entender isso e é uma coisa muito simples, porque é a lógica da matemática. Ordem crescente do menor para o maior. Ordem decrescente do maior para o menor. Na gramática a mesma coisa, o som crescente do mais fraco para o mais forte. O som decrescente do mais forte para o mais fraco. Então nós vamos ter decrescente. Primeiro vem o forte, que é a vogal, e depois vem o mais fraco, que é a semivogal. Como, por exemplo, leite, lei. O I quase que some, o E é muito mais presente. Ouro, o U quase que desaparece. O O é muito mais forte. Então, o som decresce, certo? O mais fraco para o mais forte, semi para vogal, crescente. Primeiro o forte, depois o fraco, o som diminui, decrescente. Fora essa classificação, também esse som pode ser aberto ou pode ser fechado. Então eu tenho, por exemplo, em céu, um som aberto. Em seu, o som é fechado. Um som é, o outro som é e. É só vocês perceberem a abertura da boca. Céu, seu, certo? Aberto, fechado. Além disso, ele pode ser oral ou nasal. Oral é quando o ar escapa pela boca. A maioria das vezes vai ser oral. Nasal, quando o som sai pelo nariz. Nessa situação, a gente tem o tio, que é um sinal de nasalização, para indicar que o som está saindo pelo nariz. Então, quando vocês falam água, vocês podem pôr a mão no nariz que ele não trepida. Água. Agora, quando você fala irmão, vocês percebem que toda essa parte aqui trepida. Irmão. Certo? Então, vocês vão constatar quando ele é oral e nasal. Então, muitas vezes, para representar o som nasal, nós vamos ter a presença do sinal gráfico tio, tá? Então, uma palavra, ela pode ser, vejam bem, ó, se eu pegar, por exemplo, a palavra coisa, então eu vou classificar esse encontro vocálico. Então ele vai ser um ditongo, o O vem primeiro, o I vem depois, coisa, decrescente, co é fechado e oral. Essa seria a classificação desse ditongo. Ditongo, decrescente, fechado, oral. Certo? Vamos ver um exemplo agora de água. Então eu vou ter aqui, ó, um ditongo, o U vem primeiro, então ele é crescente. Água, guá é oral e a
primeiro. No caso do U com o A, não tem essa subdivisão. Água. Aberto, fechado. Então, nós vamos pôr aqui oral. Tá? O A, o E e o O são abertos ou fechados. O I e o U, não, eles são considerados sempre fechados. Então, nós vamos ter aqui, na leitura de água, um ditongo crescente, fechado. Vamos por aqui, já que ele é sempre fechado, né? O I e o U, fechado, oral. Tritongo. Aí são 3 na mesma sílaba. Um só é vogal, 2 vão ser semivogais. Não existem 2 vogais na mesma sílaba. Se tiver 2 ou se tiver 3, a vogal está acompanhada de semivogal. Então eu separo em sílaba e eu vou ver que ficam 3 juntas, iguais. O U com o A com o I. Semi, vogal, semi. Ele é oral porque o som sai pela boca, certo? Não tem aberto e fechado. Saguão. É também um tritongo, mas por causa aqui do tio, a gente vê que o som é nasal. Guão, guão, guão. Tritongo nasal. Quando vocês tiverem dúvida, é só vocês porem a mão no nariz e vocês vão perceber se o ar está saindo pela boca ou se o ar está saindo pelo nariz, tá? E finalmente o hiato. O hiato são 2 vogais, as 2 são fortes, porém elas participam de sílabas diferentes, como sa, i, da, sa, u, d. 2 vogais, 2 sílabas, certo? Então aí nós temos um caso de hiato. O hiato não tem subclassificação oral, nasal ou aberta e fechada, é só hiato. Certo, pessoal? Então na aula de hoje nós vamos ficar até aqui. Vamos deixar a continuidade das consoantes e das demais situações para serem vistas na próxima aula, senão fica muito longa a aula de teoria e muito cansativa. Então, como ainda nós não cumprimos toda a aula, todo o conteúdo, eu vou enviar exercícios, certo? Exercícios que serão repassados para vocês para fazermos na sala de aula, no lugar da apostila. Exercícios focalizando essa parte que nós vimos hoje. Fonema, letra, a subdivisão, a classificação de encontros vocálicos, ditongos, tritongos e hiatos. Nós vamos até aqui no exercício. Certo, turminha? Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês poderão me perguntar logo em seguida na nossa aula. Muitos alunos têm dúvida em ditongo, em tritongo, em hiato, misturam, confundem letra com sílaba, fonema com sílaba. Então, nós vamos trabalhar isso daqui no exercício para fixarmos essa parte do conteúdo, tá? Beijo para vocês, até daqui a pouco. Nós vamos nos ver, tá bom?